Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje tenho o prazer de receber aqui o Brasílio Christopoulos, ele que é pré-candidato ao governo do Estado. Muito obrigado, Brasílio, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Wendel. A gente vê que estamos há menos de 4 meses, né, do dia da votação. O pessoal tem se configurado como por todo o Brasil e se apresentado como uma alternativa, como alguma coisa que foge do que está sendo posto, né? Antes de tudo, como uma proposta fora do que muitos estão reclamando hoje em dia, a população tem sido nisso. Só que no governo do Estado hoje você tem quase que com a candidatura estruturada em termos de máquina, o atual governador à reeleição, Renan Filho. O pessoal vê como estruturar uma campanha para concorrer de forma competitiva com o governador Renan Filho? Bem, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Eu queria dizer que o pessoal, com muita alegria, vem apresentar, né, uma candidatura diferente nesse processo eleitoral de 2018. Não só ao governo, como nas diversas faixas, né, que nós temos de deputado estadual, deputado federal. E o nosso projeto que nós estamos montando é um projeto diferente porque ele nasce diferente. Primeiro que ele nasce de uma coligação de pessoas que não estão se juntando apenas por questões de tempo de televisão ou por razões pragmáticas, né? Nós estamos nos juntando a pessoas que pensam como nós, que têm ideias afins, que querem um estado de Alagoas melhor, nas diversos setores que a gente vai poder conversar. E essa configuração vai gerar certamente um programa diferente para Alagoas e uma candidatura diferente para Alagoas. E essa candidatura poderá sim ser competitiva, né? Eu entendo que o povo de Alagoas e do Brasil está cansado de velhas práticas, né? Desses governos que são mais do mesmo e querem, na verdade, o novo, né? E o novo não é só alguém que tenha pouca idade, né? O novo é alguém que faz o processo político de uma forma diferente, né? Então nós queremos e temos a necessidade de fazer um programa político e ter uma proposta muito nova para Alagoas. E aí sim a gente pode ver se isso vai realmente cair no gosto popular ou não, né? Ainda haverá tempo para isso. Eu lembro, falei aqui recentemente com o Gustavo Pessoa, numa entrevista, eu dizia bem assim, olha, a candidatura do Brasília me lembra um pouco a candidatura do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. E o Marcelo foi a segundo turno. Uhum. O pessoal de Alagoas pode sonhar com a mesma situação, pelo menos chegar ao segundo turno? Bem, cada lugar tem sua realidade, né? Alagoas não é o Rio de Janeiro. Mas eu penso que sim, a gente pode sonhar com voos muito altos, né? Porque no Rio de Janeiro passava uma situação que a Alagoas já conhece, né? De falta de pagamento dos servidores, né? Com problemas graves, estruturais, a violência urbana, que é muito semelhante à daqui, né? O Rio de Janeiro nem é um dos estados mais violentos, né? Então esse caos, né, que nós vivemos hoje no Brasil, ele propiciou que pessoas como Marcelo Freixo pudessem despontar, né? Evidentemente que o cenário do Rio de Janeiro é diferente porque você tinha muitos candidatos, né? Aqui em Alagoas é o contrário. Hoje, basicamente, só há como um candidato o próprio governador que pretende se reeleger e nós que estamos nessa pré-candidatura querendo mostrar um projeto diferente. Oficialmente ainda tem o Josan Leite. Isso são 3. Salvo engano, sim. Do PSL. Isso é ruim para o Estado, ter pouca candidatura, ou você acha que 3 propostas já são suficientes? Não, eu acho que 3 propostas não expressam a complexidade que é Alagoas, né? De fato, eu acho que as pessoas estão um pouco afastadas da democracia e seria interessante você ver diversas formas de pensar conjugadas em diversas candidaturas, né? Mas o que acontece é que a força política do governo, a gente reconhece a força política que tem, ela conseguiu juntar pessoas que pensam, inclusive, de forma completamente oposta e complexamente diferente, né? Tudo num projeto só, baseado no pragmatismo dos cargos, das secretarias, da viabilidade eleitoral de um deputado estadual e de um deputado federal, né? Penso que isso é péssimo para o estado de Alagoas, mas o povo vai poder, enfim, não referendar isso aí nas urnas, né? Quando foi em 2018, né? O povo vai poder rejeitar esse tipo de aliança pragmática, que quer apenas eleger aqui e ali e não pensa o futuro do estado de Alagoas, né? O pessoal hoje seria o principal partido de esquerda, na tua opinião? Olha, é difícil dizer isso porque há outros partidos, né, que comungam de ideias parecidas com a nossa, né?
Mas, se nós pegarmos a eleição de 2016, por exemplo, nós tivemos três candidatos da direita, né, que ficaram os 3 primeiros lugares. E o primeiro candidato, que se pode dizer progressista, né, de esquerda, foi o Gustavo Pessoa, né, que hoje possivelmente será um dos nossos pré-candidatos a deputado estadual, né? E o Gustavo desempenhou um papel muito importante, né, nessa eleição a prefeito de Maceió, justamente porque ele conseguiu trazer gente nova para o PSOL, né? Eu, inclusive, só entrei no partido depois dessa eleição de 2016. Eu entrei no partido ano passado, né? No janeiro de 2017. Justamente como um movimento de sucesso da campanha do Gustavo, né? Que conseguiu atrair gente como eu, que não estava em partido nenhum, que estava lá tocando a sua vida, trabalhando, sempre com a participação política, né? Mas fora de partidos políticos, né? Então, nós entendemos que o pessoal pode sim desempenhar hoje um papel de protagonismo, não só da esquerda, mas hoje, do jeito que está, é um papel de protagonismo dentro do estado de Alagoas, porque diante desse vácuo político que foi deixado, nós entendemos que o pessoal pode sim, já nas próximas pesquisas, despontar, talvez não como primeiro, evidentemente, mas como um segundo colocado sólido e como uma opção que as pessoas começam a perceber já nessas pesquisas primárias de intenção para as eleições, né? Falando em pesquisa, como você analisa o resultado da única pesquisa nos últimos 3 meses registradas hoje? Você pontua, exemplo, tem até um equívoco, né, na divulgação dessa pesquisa, mas você é um virtual segundo colocado. Como é que você analisa isso? Bem, eu estou ansioso para que saiam pesquisas, né? Porque até agora, depois que nós lançamos a nossa pré-candidatura, não houve pesquisas, posso dizer, sérias sobre esse assunto, não, porque a única pesquisa que saiu, ela colocava 2 pré-candidatos do meu partido, né? Eu e uma pessoa por quem eu tenho um profundo respeito, que é Mário Agra, como se ele fosse um pré-candidato de outro partido, né? E, na verdade, ele é filiado ao nosso partido, está apoiando a nossa candidatura, terá a oportunidade de dizer isso, inclusive. E eu penso que essa pesquisa, a forma como ela foi feita, revela uma certa fragilidade das próprias informações, né? Porque você pode entrar no site do TSE e verificar quem é filiado ou não a que partido, né? Você não precisa ter uma informação, não é difícil você conseguir esse tipo de informação, né? Além do que, a pesquisa colocava outros pré-candidatos que todo mundo sabe que não é pré-candidato, nem nunca anunciou pré-candidatura, né? Como o ex-presidente e outros pré-candidatos, né? Então, ao meu ver, foi uma pesquisa feita, mas que não reflete em nenhum momento a realidade que nós temos hoje aqui em Alagoas, né? E imagino que, sendo feita uma pesquisa séria, ela possivelmente mostrará a gente em segundo colocado, e penso que isso é bom. Isso dará uma força à nossa pré-candidatura, para que as pessoas prestem atenção em nós, né? Porque, obviamente, eu não sou tão conhecido, até por nunca ter me candidatado a nada, quanto vários outros pré-candidatos por aí, né? Você acha que isso é uma vantagem, não ter se candidatado a nada antes? Veja, de certa forma uma vantagem, porque eu penso que as pessoas buscam alguém que nunca exerceu cargos, de alguma forma, né? Apesar disso, eu tenho experiência na vida profissional, né, que me acredita, digamos assim, a participar dessa pré-candidatura. Em primeiro lugar, eu tenho uma experiência acadêmica que não é tão comum, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em Direito, concluí esses 3 cursos aqui na UFAL, na minha querida UFAL, e o curso de doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. Além disso, eu trabalhei no Ministério Público daquele Alagoas, trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei como advogado e ainda trabalho como advogado, e sou professor da rede particular de ensino superior e também na rede federal de ensino superior, né, da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu penso que já exerci diversos cargos, nunca administrei uma cidade ou nunca administrei um estado, mas penso que as pessoas elas querem arriscar com alguma coisa nova, desde que tenha ética, que tenha honestidade, que tenha capacidade para fazer, e penso que eu, ao longo da minha vida, consegui reunir essas qualidades. Essa tua experiência no poder, na esfera pública, você acha que te ajudaria a governar? Sem dúvida, né? Eu acho que ninguém pode governar Alagoas sem conhecer Alagoas, né? Isso é uma das coisas que eu penso. E eu conheço profundamente Alagoas por ter trabalhado em diversos órgãos do próprio estado de Alagoas, e também porque eu acho que os políticos de hoje, né, os políticos tradicionais, muitos deles não vivem mais uma vida comum aqui em Alagoas, né? É difícil você encontrar um político tomando um banho na Praia do Francês, né? Circulando por uma cidade de Atalaia, ou num shopping em Arapiraca. Dificilmente você vê um político hoje vivendo a vida real daqui, né? E
assim, as pessoas do meu partido, inclusive eu, somos todos professores, médicos, advogados, engenheiros, mecânicos, pessoas que vivem, até desempregados, pessoas que vivem a vida cotidiana, né? Que trabalham e que vivem na cidade. E eu acho que isso também é fundamental para você compreender os problemas, né? Recentemente, uma das pessoas que trabalha lá no partido sofreu um infarto, né? No meio da Fernandes Lima, não tinha SAMU para ir buscá-la, né? Então, esse tipo de realidade que os políticos muitas vezes não sentem mais porque vivem em mundos muito fechados, né? Uma realidade meio diferente da que o povo, de fato, de Alagoas vive, né? Você tem uma experiência também na área tributária. Uhum. Como você pensa o orçamento hoje do estado de Alagoas? Bem, o orçamento do estado de Alagoas hoje, as pessoas podem não saber, mas é de 10 bilhões de reais. Eu não estou falando milhões, estou falando bilhões. É um orçamento que é relevante e que tem muita coisa que poderia ser feita e que não é feita, né? E eu penso que, não só no âmbito de Alagoas, mas no Brasil, a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente tributa, né? Primeiro que a tributação é muito alta, mas é muito alta para quem? Para os mais pobres, o que é pior e é mais grave. Então, a gente precisa cada vez mais, e o nosso programa vai trazer algumas dessas propostas, diminuir a tributação sobre o consumo. Por exemplo, a tributação sobre energia elétrica. Essa é uma tributação que onera demais as pessoas mais pobres, né? Justamente porque a energia elétrica é você ter um fogão, você ter uma geladeira, você ter uma televisão dentro de casa, tudo isso consome, o fogão nem tanto, mas geladeira e televisão, para as pessoas mais simples, né, são os principais itens que consomem energia elétrica. E aí, quando você coloca uma tributação muito alta sobre isso, você acaba inviabilizando que a pessoa tenha um gasto mínimo. Eu até estava conversando com as pessoas no interior, mais especificamente São José da Tapera, e as agricultoras lá estavam me contando que estavam realmente passando agora, né, do fogão a gás para o fogão a lenha, né? E evitando o uso da geladeira, evitando o uso da televisão, justamente porque a nossa tributação incide sobre essas coisas mais graves e mais básicas, né? Então, imagine, né, que em Pernambuco já se constatou, por exemplo, que está aumentando o número de queimados, mesmo antes do São João, por causa do maior uso do forno a lenha, né? Então, a gente precisa diminuir a tributação sobre comida, sobre esses itens mais básicos, especialmente a energia elétrica. Eu penso que é um dos pontos mais centrais desse debate. E aí o Estado pode pensar em tributar outras questões, né? Uma coisa que o Boulos fala, que é uma proposta que não depende só do Estado de Alagoas, mas que depende de uma mudança nacional, seria você tributar jatinhos, né, iates, barcos de luxo, né? Tudo isso no Brasil não sofre tributação alguma. Enquanto se você tem uma moto para fazer uma entrega, né, e você precisa dessa moto para sobreviver, você paga IPVA, todo mundo paga IPVA. E aí não incide IPVA sobre esses itens, né? Supostamente seria um imposto federal, mas enfim, a discussão é que a gente tributa mal, porque a gente tributa pouco os mais ricos e tributa muito os mais pobres. Isso tem que mudar. E Alagoas tem uma série de medidas que a gente vai apresentar no nosso programa que podem mudar essa realidade. Você falou da tributação também na energia. E, de certa maneira, o Estado termina, pela proposta do atual presidente, ele termina sendo um completo interessado, não só na máquina pública, numa estatal, por exemplo, como também numa arrecadação. Você é um cara que conhece de arrecadação. Uhum. Dá um exemplo mais recente da questão do combustível. Uhum. O governador Renan Filho não foi não pediu, não aceitou o pedido do presidente de diminuir o ICMS sobre combustível. Uhum. Você, governador, consegue imaginar um cenário de redução de imposto como o ICMS no combustível? Penso que é uma coisa que pode ser muito bem discutida, né? Até porque o governador Renan, no início do seu governo, mudou a tributação sobre combustíveis, né? E aumentou sobre a gasolina, né? Então, a gente precisa repensar justamente todos esses tributos que incidem sobre o consumo. Porque imagine, por exemplo, o governo Temer, que é do mesmo partido do governador aqui, né, o PMDB, ele também aumentou o imposto sobre os combustíveis durante o seu curto governo de 2 anos, né? Então, a gente não pode mais aumentar a carga tributária sobre consumo, sobre combustível, porque isso tem um efeito não só ruim do ponto de vista de quem abastece, mas do próprio ponto de vista da escala de preços de uma economia, né? Porque a batata inglesa, para ela ser transportada para o mercado, ela precisa de combustível, porque no Brasil tudo é por caminhão. A gente viu agora, os caminhões pararam, o Brasil parou, porque o nosso modelo de transporte de carga foi mal pensado, talvez, né? A gente deveria ter mais transporte ferroviário, os transportes são mais baratos, até
fluvial, né? Por meio de rios e barcos e pelo mar, né? Então você deveria, na verdade, mudar esse modelo de tributação. Tributar menos o consumo, tributar mais, por exemplo, a herança, que é uma coisa que o Estado de Alagoas pode fazer. O governo Renan teve uma proposta para aumentar mais a herança e ele não aprovou. Preferiu aumentar sobre combustíveis. Então são essas decisões, ao meu ver, que são equivocadas, do ponto de vista até da justiça, né? Pessoas mais pobres sempre sendo chamadas a pagar pelas contas dos erros que são cometidos, né? Estou aqui com o Basílio Christopoulos, ele que é pré-candidato ao governo do estado. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. E moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Basílio Christopoulos, ele que é pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL. Basílio, houve uma mudança, quer dizer, tem tido mudanças recentes. Em 2016 teve uma, em 2018 vai ter outra. E o período eleitoral de 34 dias. Você acredita que isso possa trazer algum prejuízo ao PSOL? Bem, todos vêm comentando, né, especulando que esse período mais curto vai acabar favorecendo quem já é mais conhecido, né? Porque nós estamos, por exemplo, agora, num período que a lei convencionou chamar de pré-campanha. Esse período de pré-campanha é um período que você pode se apresentar suas qualidades, falar sobre programa e tal, mas você fica muito limitado em relação ao que você pode falar e até de pedir, é proibido pedir voto, por exemplo, você não pode... e é óbvio que quem já está no poder, quem já é conhecido, ele tem uma certa vantagem, né? Obviamente, isso torna a campanha, por um lado, mais barata, porque o período é menor, então, em tese, é menos televisão utilizada, menos tipo de recursos utilizados,
Mas nós pensamos que hoje um bom meio de se persuadir as pessoas e ter contato com elas é pelas redes sociais, né? Isso, de alguma forma, já pode ser feito a partir de agora, né? Então, todos os pré-candidatos estão investindo, né, em comunicar-se com as pessoas através das redes sociais e o principal também, que é no olho a olho, né? Conhecer as pessoas, apertar a mão das pessoas, ouvir as pessoas, quais são as ideias que elas têm sobre o Estado, o que elas acham que está mal, que poderia melhorar, o que elas acham que melhorou, né, e que poderia ser ainda melhor. Então, nós estamos ouvindo as pessoas e também já trabalhando nesse aspecto das redes sociais, nos colocando como... para que as pessoas nos conheçam, né? Porque a verdade é que eu não sou tão conhecido como outros pré-candidatos por aí, né? Mas penso que esse período é um período de me apresentar nossas propostas, né? Nos colocar no cenário como uma viabilidade, né? O tempo 2018. De TV também é pequeno? Já se sabe o tamanho do tempo de TV? Ainda sozinho, por exemplo? Ainda não há uma exatidão sobre essa questão, né? Nós teremos provavelmente menos de 20 segundos, né? O que é um tempo muito curto, né? O Freixo trabalhou com 10, algo nesse sentido. Pois é, né? O Marcelo Freixo conseguiu, ele teve que pouquíssimo tempo, só dava né? tempo de chamar para a internet, né? A nossa estratégia poderá ser muito parecida com a do Freixo, né? Chamar as pessoas e dizer, nós estamos aqui e convidar as pessoas para participarem em outros fóruns, né? Porque todos os candidatos vão ter site, né? E o nosso nós pretendemos que seja um site participativo, né? As pessoas possam dar ideias e participar. Então, a gente tem que criar outros espaços, né? Se você ficar só no espaço da televisão, e a verdade que se coloca também é que, mesmo na televisão, essa televisão do período eleitoral, a audiência está caindo cada vez mais, né? As pessoas assistem televisão ainda muito, mas essa televisão do período eleitoral é cada vez menos relevante, né? E as redes sociais são cada vez mais relevantes. Então, hoje, no boca a boca, você espalhando, olha, eu conheço esse candidato, gostei dele, gostei das ideias deles, você vai espalhando isso para sua família, para os seus amigos. Isso tem uma possibilidade de impacto tão grande quanto, às vezes, uma rádio ou uma televisão, né? Entendo. Diga uma coisa, um governador, ele precisa, no sistema atual que nós temos, ele precisa aprovar leis, aprovar orçamento. O pessoal teria o que muitos têm chamado de governabilidade nos dias atuais com a Assembleia. Como seria esse relacionamento com os deputados? Olha, esse é um problema em todo lugar do mundo, né? Eu costumo dizer que Barack Obama governou o segundo mandato inteiramente com minorias, né? No Congresso, né? Ele governou sem ter a maioria republicana, ele era democrata, e ele fez o governo dele, né? Com erros e acertos, aprovou algumas coisas que ele queria, muita coisa que ele queria ele não conseguiu aprovar, mas foi um governo que, de certa forma, aconteceu, né? E nós pensamos que, na verdade, a estratégia de um partido como o nosso tem que ser, primeiro, não só eleger governador, mas eleger também deputados estaduais. Penso que esse é um caminho natural, né? Se um governador ele tem viabilidade para ser eleito, é natural que ele consiga carregar consigo alguns deputados estaduais. Mas, além disso, sempre há a hipótese, né? E, na verdade, a necessidade de você colocar as pessoas para se politizarem cada vez mais e participarem desse debate, né? Hoje, isso não é só na Assembleia Legislativa de Alagoas, mas em todos os estados, é um distanciamento muito grande, né? Das casas legislativas do povo, né? As pessoas não sabem o que se passa aqui dentro da Assembleia, né? Uma TV como essa tem um papel importantíssimo, né? De aproximar as pessoas, de trazer essa informação. Mas no Brasil inteiro você ainda há um distanciamento, né? Então, um papel de qualquer governante que entre com minorias é aproximar esse papel. Dizer, olha, nós vamos votar aqui uma lei que é do interesse do povo, né? Nós vamos diminuir a tributação sobre energia elétrica. Você tem que pedir ao deputado que você elegeu para que ele aprove isso aí. E é óbvio que o pessoal irá conversar com os deputados eleitos, seja eles quem forem, né? A gente precisa... você precisa conversar com as pessoas e precisa trabalhar com o poder político que for posto em 2018, né? Então, qualquer governador que seja eleito, ele precisará, na verdade, negociar com os deputados que também forem eleitos, né? Porque é do jogo democrático, mas, ao mesmo tempo, uma das estratégias principais é trazer as pessoas para esse debate, dizer, nós queremos aprovar tal coisa, isso é importante para Alagoas, e a gente precisa explicar para as pessoas o porquê. E as pessoas, elas podem pressionar os deputados, e você sabe que isso acontece em qualquer lugar. Legislativo, ele é, e deve ser, na verdade, pressionável pela população. Quando a população chega junto e ela cobra
o Legislativo tem uma probabilidade maior de apoiar. O Judiciário é que não deve, em tese, ser tão sensível, né, à pressão popular, né? Mas o Legislativo é da própria natureza, né? Que ele tem essa responsividade, né? Uma palavra diferente, mas que vem sendo utilizada para essa responsabilidade que os governantes têm em relação ao que as pessoas pensam, né? Então, caso nós, né, possamos participar desse processo, no futuro tenhamos alguma vitória, isso, né, demandaria certamente esse tipo de mecanismo diferente, que não é uma forma que todo mundo vem trabalhando, né? Mas aqui acontece também em outros lugares do mundo. Quando se pensa nisso daí também, você tem percorrido o Estado, a gente já conversou sobre isso, como chegar a todas as cidades e apresentar essas ideias em todas as cidades? Bem, Alagoas tem 102 municípios, né? É muito difícil você percorrer os 102 com poucos recursos, com a campanha... obviamente, o fundo partidário deve ter o quê? Algo em torno de 200 mil para o pessoal? Em torno de 200 mil reais para o pessoal, mas para todos os candidatos, né? Aí você tem pelo menos 30 a 40 candidatos, né? Que você tem governador e vice, senadores, né? Ou seja, para todos os candidatos no período inteiro. Exatamente, para todo o período até outubro. 200 mil. Eu sou capaz de estar sendo leviano, mas acredito que não. Há deputado estadual com orçamento de 5 vezes isso, pelo menos. É o que dizem, né? Há muitos pré-candidatos aí que já estão gastando um bom dinheiro, né? Alugando imóveis caros, né? Certamente essa não é a realidade do pessoal, né? Nós vamos fazer uma pré-campanha e depois uma campanha na nossa própria sede, né? Que fica ali na Cambona, no centro, que aqui próximo, inclusive, utilizando muita militância, né? As pessoas que acreditam no nosso projeto. E, obviamente, que vamos tentar otimizar ao máximo esses recursos, né? Para que a gente possa ter uma boa imagem, fazer uma campanha profissional. Não vamos fazer coisa amadora, né? Uma imagem ruim. Não, a gente quer fazer uma campanha boa, né? Temos profissionais competentes que estão conosco trabalhando nessa pré-campanha, pensando como será essa campanha, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos um ingrediente que as outras forças políticas talvez não tenham, né? Que é gente que acredita no nosso projeto por trás, né? Que não necessariamente recebe para estar lá, né? Os outros pré-candidatos normalmente precisam pagar todo mundo para que as pessoas o acompanhem, né? Para fazer aquelas paradas na rua, ali na praia, né? Todo mundo ali é pago de alguma forma, né? A nossa vai se utilizar de pessoas que se identifiquem com esse projeto e digam, eu quero participar, eu quero dar minha força, eu quero dar minha cara pela sua pré-candidatura, né? E porque eu acredito nisso. E isso tem uma força muito maior, porque se você traz uma pessoa que acredita no seu projeto, a verdade que ela traz quando ela lhe apoia, né, e faz alguma coisa é muito maior do que aquele que está sendo pago ali para sustentar a sua família, claro, com toda a dignidade, mas que não acredita necessariamente naquele projeto, né? Então, a nossa forma, inclusive, sai um dado, não tenho os números exatos agora, mas que os deputados federais do PSOL são proporcionalmente os que têm a campanha mais barata em relação aos outros. Ou seja, a campanha para eleger um deputado federal pelo PSOL é muito mais barata do que para eleger um deputado federal por qualquer outro partido. Né? Isso mostra que, na verdade, o nosso partido ele consegue otimizar recursos, né? Justamente porque ele trabalha com essa percepção do acreditar no projeto. Isso tem um poder fundamental que tem que ser levado em conta, né? 200 mil na mão do PSOL, você precisaria talvez de 1,5 milhão na mão de outro partido, de outra pessoa, para que ela tivesse o mesmo engajamento, a mesma qualidade na realização da campanha, né? Justamente porque nós temos pessoas, porque não é um projeto individual, sabe? Não foi eu que acordei de manhã e disse, quero ser candidato a governador e vou pressionar as pessoas, vou comprar as pessoas para poder me colocar como pré-candidato. Não. É um projeto que é construído por grupos políticos, por pessoas que estão pensando Alagoas, que querem um Alagoas diferente, um projeto diferente. E essas pessoas entenderam que eu poderia representar esse grupo, que me orgulha muito, né? Porque é um grupo de pessoas muito qualificadas, né? De trabalhadores rurais, de professores universitários, de gente de todo tipo, de profissão, mas são pessoas, assim, honestas, íntegras e que, como eu falei, tem esse ideal por um Alagoas melhor. Além disso, nessa questão de estrutura, muitos trabalham com diretórios nos 102 municípios, pessoas, inclusive, muitas vezes, que têm cargos comissionados em prefeituras, na própria Assembleia, no Federal. O pessoal dispõe de uma boa estrutura nos municípios?
Bem, se eu dissesse a você que nós teríamos diretórios nos 102 municípios, obviamente eu estaria mentindo, né? O PSOL é um partido que tem uma relevância muito grande no Brasil, né? E já teve em Alagoas e quer voltar a ter, né? Nós tivemos uma senadora aqui, que foi a Heloísa Helena, foi senadora pelo PSOL. Tivemos vereadores eleitos aqui, na Câmara de Vereadores já teve 2 vereadores do PSOL, né? E nós entendemos que o partido pode voltar a ter esse desempenho, né, novamente, né? Mas obviamente que a gente não tem hoje, nem quer ter esse tipo de campanha, né, onde você coloca um cara em cargo de comissão e em vez de ele estar lá trabalhando pelo povo, ele está pedindo voto para o candidato, né? A gente não quer esse tipo de campanha, mesmo que a gente tivesse esse tipo de estrutura, né? Na verdade, a gente pensa que isso tem que ser denunciado. Lutar contra isso é pesado. Lutar contra isso é muito difícil, né? Porque as pessoas precisam sobreviver, as pessoas, né, precisam comer, alimentar seus filhos. E é natural que elas busquem empregos, né? Não vai escolher o seu empregador, né? Se oferece um emprego no Estado e você vai lá e acaba aceitando. Mas nós precisamos combater isso, né? Porque essas pessoas precisam ser direcionadas para atender o interesse público, né? Que é a saúde, a educação, a segurança, e não ficar voltado para fazer campanha política. Entendemos que isso é uma prática nefasta, uma prática ruim, uma prática que precisa acabar. Mas obviamente que isso, reconhecemos que isso tem um peso ainda, né? E esse peso vai ser dado pela própria população, né? Se você chegar, né, alguém tentar lhe convencer a alguma questão de voto baseado nisso, convido os alagoanos que recusem, né, e que pensem melhor sobre essas questões. Estou aqui com o Basílio Christopoulos, ele que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. A gente está indo para o nosso segundo intervalo, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar numa escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo.
Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Basílio Christopoulos, pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL. Basílio, uma das preocupações do PSOL esse ano pode ser a cláusula de barreiras? Bem, a cláusula de barreiras foi uma mudança que foi feita na legislação, né, que pretende colocar que você precisa ter 9 deputados federais eleitos em 9 estados diferentes, né, ou você ter pelo menos 1,5% do eleitorado em 9 estados, né, para deputado federal, né. Hoje o PSOL tem 6 deputados federais, né, mas a perspectiva, né, de que ele possa dobrar esse número para 12, né, justamente porque Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, será certamente muito bem votado, né, e poderá puxar 1 ou 2 deputados federais a mais, né, além dos deputados que já estão lá eleitos, né, que vão tentar a reeleição agora. Então, nós entendemos que o PSOL ele pode dobrar esse número de deputados federais para 12, né? Mas, como não seriam em 12 estados diferentes, ou pelo menos em 9 estados diferentes, nós teremos que cumprir esse 1,5% em pelo menos 9 estados, né? Nós temos hoje em torno de 15 estados mapeados, onde o PSOL tem uma possibilidade grande de atingir esse patamar. Né? Aqui em Alagoas, não será fácil conseguir esse número, né? Porque nós temos uma pré-candidata, que é a Lu, que vai cumprir um papel muito importante, né? Mas nós vamos colocar a maioria dos nossos candidatos para deputado estadual, né? Então nós vamos ter a pretensão de eleger, né, deputados estaduais aqui no nosso estado, né? Porque para eleger um deputado federal aqui nós teríamos que ter em torno de 150 mil votos, né? A projeção que se coloca, né? E aí, de fato, realmente nós teríamos dificuldade hoje para ter uma votação dessa para deputado estadual, embora a Lu possa fazer uma campanha muito diferente, né? Uma pré-campanha muito diferente. Mas não preocupa nessa situação da votação do PSOL o fato da abstenção ser prevista como uma abstenção alta? Sem dúvida, né? A gente pretende, na verdade, trazer um pouco desse público, né, que normalmente vai em torno da abstenção, né? Para você ter um dado importante, né? Na última eleição, por exemplo, aqui em Maceió, o governador Renan Filho perdeu para as abstenções os brancos e os nulos, né? Então, em torno de 500 mil votos aqui na capital, ele teve em torno de 148 mil e as abstenções dos brancos e os nulos foram mais de 200 mil votos. Então, tem muita gente que mesmo na eleição passada... Na capital? Na capital, isso só dos dados de Maceió. Certo. Recentemente saiu uma coluna do Ricardo Mota sobre essa questão. Então, se vocês observarem, né... há muito descontentamento com as pessoas com a política, né? Qualquer partido que queira se eleger e que queira trazer, ter um desempenho eleitoral relevante, terá que brigar para convencer as pessoas, muito mais do que com os seus adversários, né? Há quem queira dar ônibus de graça, né? para se votar. Pois né? Aí não pode, né? Mas, de fato, nós temos hoje um problema que é a democracia brasileira, mas não só do Brasil, né? Se vocês pegarem, por exemplo, os dados da Europa, hoje 30% dos eleitores vão às urnas, né? Na área dos Estados Unidos também é uma abstenção muito grande, né? Mas lá não é obrigatório. E nem é obrigatório. Aqui é obrigatório. Aqui é mesmo quase um ato de rebeldia. Exatamente. A abstenção é muito grande porque a multa é pequena, as pessoas simplesmente entendem que não é tão importante cumprir, mas eu ressalto que é importantíssimo que as pessoas escolham um candidato, né, e façam uma opção, porque, de fato, você tem hoje, há muito grupo no WhatsApp que circula a ideia, né, se tiver 50% dos votos nulos, anula a eleição. Isso não é verdade, né? Quando você anula o voto, você está deixando que as outras pessoas escolham por você. Então, é muito importante que as pessoas participem e escolham um candidato, né? Que seja lá qual for, né? Mas que as pessoas possam observar as ideias, né? E escolher um candidato que de fato represente as suas ideias, os seus ideais de ética, do Quais que são você os ideais quer. do PSOL?
Bem, os ideais do PSOL, né, é um partido muito plural, né, mas tem alguns elementos centrais que nos unem. Em primeiro lugar, é um partido que, por exemplo, nunca recebeu dinheiro de empresas. Né? Então, é um partido que não recebe dinheiro das grandes empreiteiras, né? É um partido que não recebe dinheiro das grandes empresas, que muitas vezes dão esse dinheiro na eleição para poder cobrar depois a fatura quando o governante é eleito. Né? Então, a gente, em primeiro lugar, tem essa concepção de que a política é feita por pessoas. Né? Então, o pessoal sempre só aceitou doações eleitorais de pessoas físicas. Né? Em segundo lugar, é um partido que tem a defesa, né, dos subalternos, né, das minorias, dos trabalhadores, das pessoas que estão em dificuldade. É um partido que se coloca em diversas lutas, né, a favor dos negros, a favor das mulheres, a favor dos homossexuais, LGBTQs, né? Então você tem um partido que tem já consolidado, né, nacionalmente, uma defesa de tudo aquilo que representa os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil, né? Então nós temos ideais que são consolidados, que são representados por diversos nomes que nós temos, né? O próprio Marcelo Freixo, Jean Willis, o Glauber, né? Que é um deputado que vem fazendo um trabalho muito bom do Rio de Janeiro contra privatizações, né? Que é um tema que eu acho que a gente precisa explorar mais aqui em Alagoas, né? Há hoje muita demanda por privatização da Casal, Eletrobras, né? Uma pergunta, você privatizaria a Casal? De maneira alguma, né? Nós entendemos que o papel do Estado no saneamento básico, no fornecimento de água, é importantíssimo, né? Muito embora... Você é um cara com experiência em orçamento. Uhum. Não sei mais nos últimos anos, mas historicamente a Casal dava prejuízo. Uhum. Você acredita que uma estatal pode dar prejuízo? Não, então, acredito que depende de cada realidade, mas no caso da Casal, há sim o histórico de má gestão, né, dessa empresa, né? Então não é que empresa pública dá sempre prejuízo, isso não é verdade. Se uma empresa pública é bem gerida, ela cumpre o seu papel, realiza aquilo para qual ela foi criada, sem apadrinhamento político, sem colocar a gente lá porque é amigo de não sei quem, aí você tem a possibilidade para que ela dê certo. E aqui em Alagoas a gente sabe a nossa história, né? O Estado foi muitas vezes cooptado por interesses privados, né? Eu coloco na secretaria um cara que é filho de um deputado que me apoia, eu coloco na outra secretaria filho de alguém que me apoia. Isso traz má gestão, isso traz prejuízos, isso traz uma série de coisas. Então nós pensamos que a solução para a Casal não é privatização, é você reestruturar a empresa, tornar uma empresa séria, né? Até porque não se paga pouco, né, aqui em Alagoas, né, para o consumo de água. Todo mundo sabe que não é um valor simplório, né? Agora a gente precisa organizar. Muitas casas estão fora desse sistema, então muita gente poderia estar contribuindo, poderia ser cliente, né, digamos assim, dessas empresas, e não são porque a própria má gestão dos serviços, né? Eu mesmo, quem passa ali na Amélia Rosa sabe que a Amélia Rosa está em reforma há 10 anos, né? Toda vez aquela buraqueira, aquele negócio, e ninguém sabe por que não se resolve esses problemas, né? Então tem má gestão sim, tem problemas, né, na operatividade dessas empresas, mas mais do que privatizar, a gente precisa organizá-las, trazê-las para o interesse público e melhorar a sua gestão. Você falou da privatização, a bandeira, minorias. O que você fará de políticas para minorias em Alagoas que não é feito? Bem, aqui em Alagoas nós temos um estado, por exemplo, onde há maiores índices de morte de transexuais. Né? Pessoas que são marginalizadas da sociedade, que não conseguem emprego, que querem ter uma vida diferente, mas muitas são levadas para a prostituição. Isso é uma realidade. E muitas se prostituem não é porque elas querem, né? Mas porque, de fato, as pessoas não contratam um transexual para ser atendente numa loja, né? Porque existe ainda muito preconceito, né? Então você precisa de políticas públicas que criem oportunidades para essas pessoas, para que as pessoas fujam dessa marginalidade, né, da sociedade, que ela muitas vezes imposta, né, a elas, por exemplo. Você não acha que no Brasil hoje um nome como o do Jair Bolsonaro não surge diante de uma reação a políticas criadas no governo PT? Pelo menos eu acredito que foi um início de uma política que antes não havia nenhuma. Uhum. Nesse sentido, de apoio às minorias? Talvez. O deputado que você citou, que é pré-candidato, né? Hoje ele tem em torno de 15% a 17% dos votos do Brasil. É muito? Mas não é nem de perto a maioria da sociedade brasileira. Se vocês perguntarem, a maioria da sociedade brasileira é contra o preconceito, é contra o racismo, é contra uma série de pautas
que ele ou outros, porventura, possam defender. Né? E nós entendemos que, mesmo que isso fosse eleitoralmente ruim, nós ainda assim apostaríamos nessa defesa, porque nós entendemos que é preciso defender, né, os direitos de pessoas que não têm acesso a certas coisas. Então, por exemplo, a política de cotas foi uma coisa que deu certo no Brasil. Né? Hoje você tem muito mais gente tendo acesso à universidade. Né? Obviamente que isso pode trazer problemas aqui e ali, alguém pode ser prejudicado numa coisa ou outra, mas em geral o que vem funcionando. Né? Então a gente precisa, né, colocar no passado, os governos deram errado, então apaga tudo que se fez, ou o governo der certo, está tudo errado. Não, a gente precisa fazer uma avaliação séria sobre as políticas, né? E é isso que a gente quer fazer, colocar essa lupa no governo Renan e verificar os problemas, as fragilidades e propor também as nossas mudanças, né, que nós queremos propor para Alagoas. Né? E pensamos que há muitas áreas onde isso pode ser feito. A gente vai falar sobre essas bandeiras também, falar da segurança, saúde e educação e continuar, até a gente falou do Jair Bolsonaro como um candidato, mas tem o Guilherme Boulos. Perguntar a tua opinião sobre isso. A gente está indo para o nosso último intervalo, eu estou aqui com o Basile, a gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Através. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Basile Christopoulos, ele que é pré-candidato ao governo do estado, pelo PSOL de Alagoas aqui. Nacionalmente, o nome lançado é de Guilherme Boulos. Você acredita que o Guilherme pode reunir uma camada da esquerda ou uma camada da população que provavelmente não poderá votar em Luiz Inácio Lula da Silva? Essa é uma questão muito nebulosa, né? As eleições presidenciais estão muito difíceis de você fazer qualquer previsão, né? Nenhum candidato se esperava iria despontar alguém. Ninguém despontou até agora, né? Ninguém conseguiu, até por essa situação que o Lula está, né? De indecisão, se será ou não candidato, né? O PT coloca ele como pré-candidato. Mas a verdade é que as pessoas não sabem se isso realmente poderá ir à frente ou não. E ele ainda mantém 30% dos eleitores ali fiéis a ele, né? Isso depois de 2 meses preso. Isso depois de 2 meses na prisão, sem gravar um vídeo, sem fazer uma aparição, sem não apertar a mão de ninguém em canto nenhum, né? Então, isso dependerá muito do fator Lula, né? Eu acho que isso será decisivo, qual será a tomada de decisão que ele fará, né? Se ele apoiará um candidato próprio, se ele apoiará um candidato de outro partido. E eu acredito que o Boulos tem possibilidade, sim, de crescer, né? Como uma opção, né, de esquerda, nesse cenário tão nebuloso, até porque muitas pessoas colocam ele como um radical, mas ele é uma pessoa muito centrada. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ele aqui em Maceió, de rodar com ele um pouco aqui pela cidade, e é uma pessoa muito centrada, equilibrada, uma pessoa que tem ideias boas para o Brasil, né, que coloca também a questão da reforma tributária. Ele não está propondo aqui ninguém pegar em armas, nem nada disso, né? Um candidato está propondo ideias de reformas que são possíveis de serem implementadas no Brasil, né? Então, acredito que é um candidato que tem sim um potencial
Esperamos que ele possa fazer uma boa campanha, né? Quando se pensa nisso também, além de presidente, governo do estado, deputado federal, deputado estadual que já se falou, tem também o cargo de senador. O pessoal lança alguém para o Senado? Bem, esse nome ainda não foi definido, né? Nós estamos aguardando os nossos debates internos, né? Haveria um pré-candidato, mas ele preferiu ainda não se manifestar por problema de saúde. Nós estamos aguardando, na verdade, até exames físicos dele para ver se ele terá condições de fazer essa disputa. Acredito que terá, o médico vai liberar ele para que ele possa participar. E nós estamos hoje juntos a outro partido, né, que é o PCB, que tem o professor Oswaldo como pré-candidato ao Senado, né? Muito possivelmente nós estaremos juntos na campanha, né, quando ela iniciar, e nós teremos certamente uma chapa completa pelo PSOL, né? Então nós teremos com os partidos que se coligarão conosco, 2 pré-candidatos ao Senado, teremos candidato ao governo, candidatos a deputado estadual e federal, né? Então vamos montar a chapa completa para que ninguém possa dizer que não tem escolha, né? Então não tenho quem votar. Então nós vamos preencher todos esses cargos, né? Os nomes ainda vamos anunciar, né? Mas certamente o pessoal se colocará como uma alternativa, uma possibilidade de escolha para o povo de Alagoas. O que tem de proposta para a segurança pública? Bem, a segurança pública é um dos temas mais sensíveis aqui em Alagoas, né? É um tema difícil, porque ela tem uma complexidade, né, que é inerente, que é a questão do crime, né? O crime é difícil você controlar porque nem sempre o Estado participa dessa. Justamente é na ausência do Estado que o crime ocorre, né? Então nós temos comunidades hoje onde alguns alunos meus me relatam, né, que moram em localidades onde você tem uma rua que é dominada por uma facção. Se você atravessar a rua, você pode ser assassinado, porque do outro lado da rua é dominado por outra facção, né? Então as pessoas não podem circular de um lugar para outro. Antes vocês via isso no Rio de Janeiro, isso hoje se dá na cidade universitária, se dá aqui na região do Bebedouro, aqui em Maceió. Então você tem diversos locais aqui em Maceió onde as pessoas não podem circular, né? As pessoas não podem estudar no próprio CEPA, justamente porque há dominações de facções criminosas. Nós pensamos que esse é o pior cenário possível em termos de violência, né? A violência é tão grande que você restringe a própria liberdade das pessoas de ir e vir, de visitar sua mãe num bairro, de ir visitar uma namorada no outro bairro. Então, como é que a gente pode combater isso? Não é a polícia matando todo mundo que vai resolver. Muita gente pensa assim, a própria polícia não pensa desse jeito, né? Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos policiais, militares e civis sobre essa questão da violência. E nós entendemos que não é matando todo mundo que você vai resolver, porque o crime, quando você mata um chefe de um tráfico, no outro dia já tem outro, ou no mesmo dia já tem outro, ainda mais novo, talvez ainda às vezes mais cruel, né? Então a gente precisa de inteligência, precisamos capacitar e equipar melhor as nossas polícias, né? Precisamos fazer concurso sim para a polícia, mas só a polícia não vai resolver o nosso problema de violência, né? Porque ninguém deixa de matar alguém porque tem um policial por perto. As pessoas não matam, você não matamos alguém porque tivemos uma formação que nos levou a isso. Claro que um ou outro pode se desviar, mas a educação que foi negada a tantos alagoanos, né, que traz essa desigualdade brutal que a gente vive aqui e que não foi resolvida por nenhum governo, ela tem um fator importante sim na questão da violência, né? Então, passa por uma polícia melhor, né, por uma polícia mais bem equipada, por, enfim, uma nova relação da polícia com a população, né? Isso é importante também dizer, né? Nós temos hoje um genocídio de negros, né, nas periferias, né? Os negros morrem, morre todo dia alguém aí numa grota dessa, numa comunidade mais carente, e as pessoas não sentem tanto ali nos bairros próximos à praia, né? Então nós temos uma violência que é fruto da nossa desigualdade, né? Tanto que se você pegar o IDH, falando de Maceió, por exemplo, da Ponta Verde, ela é próxima a um país da Europa, e se você anda 5 quilômetros, né, você vai para uma comunidade carente, e o IDH é próximo ao do país africano nas piores condições, né? Então você tem essa desigualdade na cidade que pode ser combatida com diversas iniciativas, né? Policiais e não policiais. Muita gente fala assim, o pessoal quer propor apenas coisas superficiais para a violência. Não, a gente, na verdade, quer conversar com os especialistas, né? Quem são os especialistas de violência? São arquitetos, são policiais, são agentes de segurança, mas não só policiais e agentes de segurança, pessoas que pensam a cidade, por exemplo, né? Como é que a gente pensa a cidade de Maceió? A cidade de Maceió é muito ruim,
né, muito mal gerida, muito mal organizada. Nós pensamos que é preciso você gerir a forma da cidade para que você possa também resolver a questão da violência, né? Então, nós temos uma série de questões que a gente precisa resolver para combater a violência. Quem disser, ó, a violência é simples, combate com isso, mais policiais, é furada. Não se reduz violência apenas com mais policiais. É claro que os policiais são importantes, são um agente fundamental nesse processo de enfrentamento do crime e da violência. Mas você precisa ter outras coisas que muitas vezes não são debatidas e que também são importantes nesse processo de violência, essas coisas que eu acabei de citar, né? A forma como a cidade se organiza, sou professor de Direito Municipal, né? A gente vem estudando muito essa questão da evolução da cidade, de como a cidade se forma, de como você tem uma relação das pessoas com a cidade, como isso impacta na violência, né? Então, nós temos uma violência que hoje faz parte do cotidiano de muitas comunidades, mas não é uma violência que circula, talvez, em todos os bairros, né? Isso é prova de que a desigualdade tem um papel fundamental no problema da violência. Então, não é que pessoas mais pobres são mais violentas, pelo contrário. Você não pode falar isso de maneira nenhuma, até porque há muita gente rica que comete diversos crimes e nunca foi pego por nada, né? Mas a desigualdade, ela é um fator que gera estresse social, que gera violência, né? Então, a gente precisa combater a desigualdade, precisa ter mais educação, mais saúde. Tudo isso é fator de redução da violência. Quando você nega o Estado e apresenta o Estado apenas como a polícia, as pessoas têm medo do Estado. As pessoas não procuram o Estado. E, pelo contrário, o Estado tem que ser alguém que oferece a mão de ajuda à população, não no sentido paternalista, não no sentido populista, mas no sentido de dar os direitos básicos das pessoas para que elas possam ter uma vida melhor e até se legalizar. Esse é um tema até interessante da legalização da cidade, né? A gente precisa, Maceió, você circula pelo Estado, né? As pessoas vendem as coisas sem nota fiscal, as pessoas vivem numa informalidade que ainda é muito grande aqui no estado de Alagoas, né? Se você consegue reduzir a tributação e aumentar a legalidade, você consegue ter um estado mais justo, onde as pessoas contribuem mais igualmente para a manutenção do estado, e você também reduz violência, né? Então, a redução da violência é uma questão complexa. Como é que você resolve isso? Ouvindo especialistas, tratando de áreas fundamentais, não só polícia, mas também polícia, tendo uma polícia melhor, com mais inteligência, mais capacitada, não usar a inteligência da polícia para questões políticas, né, mas para, de fato, fiscalizar e investigar organizações criminosas e desmantelar isso, até porque boa parte da nossa violência está associada até esse processo político eleitoral que a gente vive, né? Nos anos anteriores, era possível observar que em anos eleitorais aumentava o número de roubo de carga, por exemplo, aqui em Alagoas, né? Isso não é coincidência, né? Há uma relação entre essa violência também e a manutenção do poder dentro do Estado. Então, tudo isso a gente precisa debater de forma muito profunda, sem coisa rasa, né? Porque ela não vai resolver os nossos problemas. Pois bem, estou aqui com o Basílio Christopoulos, ele é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Eu quero agradecer, Basílio, por todas as informações. Acho que tem um caminho ainda grande, né? Temos 90, 100 dias ainda, né, da eleição. Acho que contaremos ainda contigo para debater mais assuntos. Tem muito assunto ainda. Eu quero desejar sorte na caminhada, esclareça aí as discussões. Muito obrigado, Wendel. Queria deixar um abraço a todos os ouvintes, né, e telespectadores, dizer que é um prazer enorme estar aqui, que esse é um programa com muita qualidade, né, com boas perguntas. Fico muito honrado de estar aqui hoje e me colocar à disposição, certamente, se convidado, eu estarei aqui muito mais vezes. Ok, muito obrigado. A gente quer agradecer também a você pela audiência, por participar do debate. A gente volta numa próxima oportunidade. Até mais.